E aí pessoal, professor Alex Bruno. No vídeo de hoje eu vou estar explicando a vocês sobre sequência. Então fica comigo e vamos estudar. Na matemática, nós podemos interpretar uma sequência como um conjunto de números escritos em certa ordem, podendo ser de maneira crescente ou decrescente. Vejamos esse exemplo aqui. Os próximos números da sequência são 8, 13, 21, 34, 55. Você consegue identificar qual vai ser o próximo número dessa sequência? Pode inclusive pausar o vídeo agora e tentar descobrir quais são os próximos dois números. Vamos dar continuidade? Esta sequência é conhecida como sequência de Fibonacci, e cada termo a partir do terceiro é obtido pela soma dos dois anteriores. Então temos aqui 1 mais 1 resulta em 2, 1 mais 2 resulta em 3, 2 mais 3 resulta em 5, que é o próximo termo, 3 mais 5 resulta em 8 e assim por diante. Desta forma, o próximo termo da sequência será obtido pela soma de 34 com 55, que vai resultar em 89. E o termo seguinte será 144, usando o mesmo raciocínio, e o próximo vai ser 233. Eu deixo a você como tarefa que a partir do número 144 obtenha os próximos três termos desta sequência de Fibonacci e coloque nos comentários. Por convenção, nós indicamos os termos da sequência da seguinte maneira. O primeiro termo é indicado como A1. O segundo termo é indicado como A2. O terceiro termo é indicado A3 e assim por diante. Uma observação interessante a respeito das sequências é que elas podem ser finitas ou infinitas. Nesse caso que nós temos bem aqui uma sequência que tem alguns termos não completados, perceba que ela para no número 37. Dessa forma, ela é uma sequência finita. E normalmente, quando nós queremos indicar que uma sequência é infinita, nós finalizamos a mesma com reticências, indicando que prossegue. Por exemplo, temos aqui a sequência dos números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12 e reticências indicando que a sequência não tem fim. E vamos aqui realizar essa atividade. Complete as lacunas das sequências abaixo. Temos aqui o número 1, 5, esse valor aqui é desconhecido, 13, 17, 21, 25, 29, lacuna e 37. No estudo das sequências, vai nos interessar principalmente as sequências que possuem uma lei de formação. Isto significa que, de modo geral, eles vão possuir uma lógica para a obtenção dos próximos números. Então, nesse caso, observe, temos o número 1. Do número 1 para o 5, nós aumentamos 4 unidades. Aqui temos a lacuna, não sabemos qual valor, mas do 13 para o 17, nós também aumentamos em 4 unidades. Do 17 para o 21, aumentamos em 4 unidades. E note que, para cada termo, o seguinte é 4 unidades a mais. Portanto, para obtermos o terceiro termo aqui da sequência, basta nós somarmos 5 com 4. 5 com 4 resulta em 9. E note que 9 mais 4 resulta em 13. Então, a sequência está seguindo uma lógica de 4 em 4. Inclusive, esse valor 4 que está aumentando, ele pode ser chamado como razão da sequência. E seguindo esse mesmo raciocínio, 29 mais 4 resulta em 33. E note que 33 mais 4 resulta em 37. Você pode pausar o vídeo e tentar obter aqui os próximos termos da sequência que estão na lacuna. Contando que você pausou o vídeo e tentou, vamos responder aqui. Do 5 para o 3, nós reduzimos em 2 unidades. Do 3 para o 1, nós também diminuímos em 2 unidades. Do 1 para o menos 1, diminuímos em 2 unidades. Portanto, nós vamos diminuir do menos 1 para o próximo termo em 2 unidades também. Vamos ter o número menos 3. E aí, menos 3 com menos 2 resulta em menos 5. E menos 5 com menos 2, que é a razão esse menos 2, vai resultar em menos 7. Nós estamos diminuindo de 2 em 2 nesta sequência. Vamos à última sequência aqui. Nós temos menos 1, menos 1, menos 1,
menos 1. A lógica é que nesta sequência não há uma variação, ela nem aumenta e nem diminui. Os termos todos são menos 1. Observando ainda as três sequências, nós podemos chamar a sequência A1 de crescente. A sequência A2 é também chamada de sequência decrescente, porque os termos vão diminuindo. E a sequência A3, como os valores não modificam, é chamada de sequência constante. Vamos efetuar a tarefa. Dada a sequência, qual número corresponde ao termo A5, A2 e A8? Então temos o seguinte, ó, o A5 vai ser o quinto termo da sequência. Nesse primeiro exemplo nós temos aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, que seria o A2, terceiro termo, quarto e quinto termo. Portanto, o A5 no exemplo A vai ser igual a 11. Agora vamos ao A2, quer dizer que é o segundo termo. O segundo termo é número 5. O termo A8, vamos conferir aqui, temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O oitavo termo, perceba que ele existe porque nós temos uma reticências, mas ele não está sendo representado aqui. Para nós sabermos qual é o valor do oitavo termo, nós necessitamos perceber qual é a lei de formação desta sequência. Do 3 para o 5, aumentou em 2 unidades. Do 5 para o 7, aumentou em 2 unidades, então note que a sequência vai aumentando de 2 em 2, que é a razão. Então, 15, o próximo termo será o 17. Então, o A8, ou seja, o oitavo termo, é igual a 17 na sequência do item A. Vamos agora à sequência do item B. Nós temos uma sequência cujos termos são 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Você consegue identificar a diferença entre as duas sequências? Na sequência A, os termos estão aumentando em 2 unidades. Você vai somando 2 unidades ao termo para obter o termo seguinte. E na sequência B, você tem que multiplicar por 2 o valor para obter o termo seguinte. Então, o A5 na sequência B vai ser o quinto termo. Então, temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto termo, o A5, é igual a 32. O segundo termo da sequência B, é o A2, é igual a 4. E o oitavo termo também não está expresso aqui. Nós temos até o sétimo termo. Vejamos, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, o oitavo termo, sabendo a lei de formação da sequência, você consegue obtê-lo. Basta você, então, multiplicar o termo anterior, que é 128, por 2. Então, desta forma, o termo A8 vai ser igual a 256. Como já foi comentado, a primeira sequência no item A é obtida pela soma de cada termo anterior pelo número 2. Nós denominamos essa sequência de progressão aritmética. Já no caso da sequência do item B, você deve multiplicar por 2. Então, toda vez que você obtém o termo seguinte da sequência, multiplicando por uma razão, por um valor, nós denominamos a sequência de progressão geométrica. Beleza, galera? Finalizamos por aqui. Ajude a divulgar o canal deixando seu like, beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu desejo a você bons estudos, uma ótima semana e até a próxima. Valeu, pessoal!